Já não boto mais para me chamar de Regis. Eu sou estudante de engenharia de computação, desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento web, mais especificamente sobre HTML, tá? Bom, eu já tentei fazer esse vídeo aqui antes, mas eu acabei falando demais né, como todo vídeo, eu acabei me perdendo. Nesse vídeo, vamos falar aqui, vamos focar no HTML, tá? Desenvolvimento web, basicamente, é toda a tecnologia ali, tudo que você consegue relacionar com o desenvolvimento de páginas web, de sites, né, de plataformas, tudo, né? Que está na internet, está relacionado com o desenvolvimento web. Tá? E o HTML, o CSS e o JavaScript, eles vão atuar ali juntos, tá? Ele vai ser o tripé do desenvolvimento web front-end, tá? E eles juntos eles vão ali montar a internet que a gente conhece hoje em dia. Tá? Então, basicamente, toda vez que você tem aqui informações, né, todo esse esqueleto dessas informações que aparecem na tela, isso aqui vai ser responsabilidade do HTML, tá? Dele determinar o que é uma imagem, o que é um botão, o que são textos, tá? E basicamente é isso. Isso é HTML, tá? Também as tags que vão ter aqui, que o navegador ele vai interpretar e ele vai decidir onde é que ele vai colocar cada coisa, tá? Então, basicamente, não cada coisa, mas como ele vai analisar o seu site, né? Como ele vai indexar o seu site, enfim, como ele vai entender o que o seu site é. Então, basicamente, o HTML ele vai ser toda essa semântica, toda essa parte mais estrutural, né? Toda essa parte mais que a gente até relaciona com o esqueleto, né? Isso é HTML, tá? Essa estilização já, essas corzinhas e tal, por que o botão tem um background aqui diferente, a corzinha é diferente, por que as coisas estão centralizadas, por que essa daqui tem uma bordinha? Tudo isso vai ser responsabilidade agora do CSS, tá? Porque o CSS ele está responsável ali pela estilização, pela aparência do site, tá? E o JavaScript, bom, nesse site aqui, o JavaScript ele não é tão utilizado porque tudo que tem aqui dá para ser feito sem JavaScript, tá? Mas, no entanto, por exemplo, quando você tem aqui funções, por exemplo, no Instagram, você consegue entrar dentro de uma publicação, deixar um comentário, né? Isso já é relacionado com o JavaScript. Então, quando você enviar, vai vir uma requisição que vai mandar esse comentário para um servidor. E aí ele vai ficar salvo aqui, outras pessoas vão poder ver. Enfim, isso aí vai ser responsabilidade do JavaScript. Tá? Então, tudo aqui que é relacionado com movimento, né, com mudança, com a dinâmica do site, vai ser responsabilidade do CSS. Quer dizer, mentira, do JavaScript. Tá? Inclusive aqui, caiu bem em cima de um post sobre tags de HTML. Enfim, e já que a gente vai falar de tag HTML, vamos utilizar isso aqui. Aqui tem um super resumo, né? Basicamente, nós vamos ter vários tipos de tag HTML, tá? Tags estruturais, tags semânticas, tags de formulários, tags de lista, tags de o que eu chamei aqui de utilidade. Então, basicamente, como que funciona o HTML, tá? Eu vou te mostrar agora. O HTML, bom, no VS Code você consegue colocar HTML e ele já vai preencher a estrutura básica para tu, que basicamente é o quê? Ele descreve o que é, né? Que é um doctype do tipo HTML, tá? Depois o HTML aqui você tem a linguagem, tá? Que você pode colocar aqui PTBR. Dentro do HTML, né? E aí que tá, dentro, por que dentro, né? Porque o HTML, ele não é uma linguagem de programação, tá? Então, você aprendendo HTML, você não é necessariamente um programador. O HTML, ele é uma linguagem de marcação de texto, tá? Então, basicamente, o que é que acontece? O navegador, ele vai pegar lá o arquivo em HTML, que vai estar cheio de texto, né? Só que esse texto, ele vai vir com palavras especiais, né? Que estão dentro desses maior que e menor que aqui, que são chamadas de tags, tá? Então, as tags, elas funcionam ou como uma tag de informação, que nem aqui a meta, né? Que elas são tags inline, né? Tags em linha, ou elas vão funcionar como containers, igual essa tag title aqui. Tá vendo que dentro da tag title, nós temos essa outra informação aqui, document, que basicamente vai ser o nome que vai ter o site, né?
E essas informações, essas tags, elas funcionam como containers. Então, tudo que está ali dentro é considerado filho daquela tag maior. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa tag aqui, ó, HTML, né, que abre aqui e fecha aqui. Então, tudo que está entre a abertura e o fechamento da chave, da tag, serão considerados filhos. Então, o head e o body são filhos de HTML, né? E tudo que está dentro do head, por sua vez, é filho do head. Então funciona dessa maneira, tá? E o que é o head, né? Aqui, por exemplo. O head ele é a tag responsável por tudo ali que não é necessariamente visual do site, tá? A única coisa que realmente vai ser visual vai ser esse title aqui, que quando a gente abrir o site, você vai perceber que é esse nome que aparece aqui em cima no título, tá? Também esse ícone aqui também dá para colocar ele pelo head. Então, essas vão ser o máximo de coisa visual para o usuário de verdade que vai aparecer ali, tá? O resto, né, é basicamente o body. O body é o que, se eu digitar qualquer coisa aqui dentro, né, veja que eu nem preciso colocar dentro necessariamente de uma tag, né, só dentro da tag body mesmo, já vai aparecer aqui, né, no corpo da página, né? Então aqui, o que você quer que apareça aqui, vai necessariamente ter que estar aqui dentro, tá? E aí existem vários tipos de tags, né? As tags estruturais, que foram aquelas lá que eu mostrei no coisa, por exemplo, H1 é uma tag estrutural, porque que é um título, né? Vou botar até assim, H1. Que quando você vê lá, ó, tem que... Não salvei? Não salvei. Quando você vê, é um título, tá? E aqui, né, dá pra gente copiar isso aqui até 6 vezes. Fiz besteira aqui, né? Dá pra você copiar 6 vezes porque existe o H1. Qual é a coisa? Ctrl Shift Alt. Não lembro qual é o botão, mas existe o H1, o H2, tá? O H3, o H4, o H5 e o H6, tá? Essas tags, elas são tags de título, tá? E quando você olha, você percebe aí que há essa hierarquização aqui, tá? Não se preocupe com essa questão de o H6 é menor do que o H1. O H1 sempre vai ser maior do que o H... Não. Lembra daquilo que eu te falei. O HTML ele é feito para estrutura. Então é o esqueleto. Só isso, tá? Essa estilização aqui é uma estilização padrão que vem com o navegador. No caso aqui, o Chrome que eu estou usando, tá? Mas isso é uma questão de navegador. É claro que, né, basicamente é uma convenção que eles tenham essa hierarquia de tamanhos. No entanto, a ideia principal aqui é você fazer uma hierarquia de estrutura. Por exemplo, o H1 ele é um cabeçalho maior, né? Então é um título. O H2 vai ser o subtítulo. O H3 vai ser o subtítulo do subtítulo. Enfim, nesse sentido, sabe? Então é uma hierarquia, mas de títulos. Tá? Não é necessariamente que um vai ser maior do que o outro, um vai ser mais importante do que o outro, não. Tá? Não. E questão de estilização é CSS. Então, isso aqui a gente consegue modificar lá no CSS. Tá? Então, beleza. Nós temos a tag H, que são as tags de título. Nós temos, por exemplo, a tag P, que é uma tag de parágrafo. Então, aqui a gente pode colocar aqui um lorem y. E aí a gente consegue colocar. E perceba uma coisa, ó. Se eu coloco essa tag de parágrafo aqui e eu dou o Enter aqui, não aconteceu nada. Por quê? Porque para dar Enter, né, para dar espaço, nós precisamos também usar uma tag, tá? Então, o interpretador do HTML lá no navegador, ele vai precisar dessas tags para entender o que ele tem que fazer, tá? Então, você necessariamente precisa colocar aqui a trbr aqui, que ela vai fazer essa quebra de linha, tá vendo? Já quebrou a linha ali. E se eu quiser quebrar mais uma vez, eu posso colocar outro. Aqui vai ter mais um, tá? Necessariamente, também não precisaria ser dessa forma, né? Ser feito dessa forma. Poderia colocar, na verdade, outra tag P aqui. Né? E aí eu colocaria, tipo, a primeira tag P aqui, a segunda tag P aqui. E aí funcionaria basicamente da mesma forma lá. A gente teria 2 parágrafos, tá? Então, beleza. Parágrafo H1, né? Se eu quero colocar uma imagem, por exemplo, eu posso colocar o img e eu vou precisar passar o source dela, né? O caminho dela. Nesse caso aqui eu tenho uma pasta ali que é src
Meu Deus do céu. Logo, tá? E uma questão que eu não falei aqui é que as tags elas podem vir ou não com atributos, tá? Ou não, na verdade sempre tem, mas elas podem necessitar ou não de atributos. A tag imagem, por exemplo, como ela precisa de uma imagem para mostrar, ela vai precisar de um atributo. Nesse caso aqui, o caminho da imagem que a gente quer mostrar, né? Então, por exemplo, nesse aqui ele tem, eu posso botar esse src.logo e você vê que a imagem ela vai começar a ser mostrada aqui. Tá? Da mesma forma aqui, no Alt, esse Alt ele vai servir para você colocar uma informação que representa aquela imagem. Tá? Então, por exemplo, logo do Ahrefs. Por que eu preciso disso? Porque caso eu erre aqui alguma coisa, por exemplo, aqui esse srclogo.png não existe. Ele não vai encontrar essa coisa. E quando ele não encontra, ele precisa mostrar alguma coisa aqui. Tá? Então, essa informação ela aparece aqui nesse caso. Tá? Outra coisa que também é utilizada isso daqui é em ferramentas de acessibilidade. Tá? Então, quando uma pessoa que ela não enxerga, ela está utilizando um computador, o computador ele precisa falar para a pessoa o que é que está aparecendo na tela. Né? E no caso de ter uma imagem lá, ele vai falar algo que está aqui no texto alternativo. Tá? Então, basicamente, é para isso. Outra coisa também, aqui não precisa necessariamente ser uma imagem que está ali. Por exemplo, se eu pegar aqui uma imagem do caneta azul, tem caneta azul ali. É até incrível, né? Como você coloca a caneta azul, é o primeiro cara que aparece aí. Enfim, você pega o link aqui, né? Da imagem, você coloca aqui. Você também... Cadê? Não salvei? Não peguei o link. Não foi o link da imagem que eu peguei. Aqui, copiar o endereço da imagem. Pronto. Se você coloca aqui se você coloca aqui o link de uma imagem, também vai pegar a imagem, tá? Então, basicamente, tem várias formas de você fazer. Tem várias, quer dizer, tem duas formas aqui, basicamente, de você utilizar a imagem. Tá? Você pode ter a imagem no seu arquivo, aqui nos seus arquivos, nas suas pastas, ou você pode pegar o link. Então, por exemplo, se essa imagem ela vem de algum lugar, ela é uma imagem que, sei lá, tá no Facebook, no Instagram, alguma coisa, você consegue pegar o link dessa imagem e colocar aqui, tá? Vamos ver aqui outra coisa que a gente pode fazer, né? Tags, essas são tags estruturais. Também nós temos tags, por exemplo, com a tag A, que aqui vai ser um link. Então, por exemplo, eu tenho aqui o site, né? Que, por exemplo, tem esse botãozinho ali do Instagram, né? Aquele botãozinho do Instagram, ele basicamente utiliza isso aqui, né? A gente coloca dentro desse href, vai ser o link que você quer que a pessoa seja redirecionada. E aqui dentro você coloca qualquer coisa. Que também pode ser outra tag, tá? Naquele caso lá, é uma tag de imagem. Então lá tem uma tag de imagem com aquela imagenzinha pequenininha aqui, que é o logo do Instagram. Tá? E aí também não precisa ser necessariamente uma imagem, você pode botar um texto. E quando você clica nesse texto, você é redirecionado para o link que está lá no atributo href. Tá? Perceba que aqui eu fui redirecionado na mesma aba, né? Mas se eu não quiser isso, se eu quiser que abra uma nova aba para ser redirecionado para lá, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, target blank, tá? Quando eu coloco target blank, eu clico aqui e ele abre necessariamente uma nova aba aqui. E aquela aba que eu estava antes, ela continua aqui, né? Caso você não queira que a pessoa viaje na mesma aba, né? Até porque às vezes é meio chato. Enfim, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é tags de listas, né? Tags de listas. Existem dois tipos de listas, basicamente. E vamos fazer aqui uma estruturinha. As listas, elas podem ser não ordenadas, que são as tags UL, né? E as ordenadas, que são as OL. Tá? Dentro dessas tags, nós podemos ter LIs, que são os links, que são os itens dessa lista, sabe? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar esse href aqui, tá? Que eu vou utilizar aqui para fazer, por exemplo, uma lista de
de links, por exemplo. Então aqui, por exemplo, tem o Instagram ali já, né? Eu vou só colocar dentro de um LI, dentro de um LI aqui, LI. E eu posso ter outros links aqui em cima, tá? Então eu posso ter, sei lá, TikTok, YouTube, vai. TikTok. Raiz Dev. Ih, botei. Ah, vai. Mesmo link. Então, basicamente, eu posso ter aqui no OL é a mesma coisa. Eu tenho que ter LIs. Então, LI vai ser o item de qualquer uma das duas listas, tá? O que vai mudar aqui, basicamente, é que numa você utiliza para ser não ordenado e na outra ordenado. E aí, você clica aqui, né? Como eu não botei o target blank, ele vai redirecionar na mesma aba, tá? Então, basicamente é isso, né? Eu posso clicar aqui no Instagram. Já nesse Instagram eu coloquei o target blank, né? Então aí você vê a diferença. Né? Então listas, né? Tem essas listas aí que você pode fazer. Né? E também tem questão de formulários, tá? E nos formulários aí já é uma coisa gigantesca que, né, já está com muito tempo de vídeo, eu vou deixar para outra coisa, mas lembre que eles existem, né? E você pode ter formulário aqui que vai ter uma action, né? E aí você pode ter formulários que vão fazer uma action, né? A action no caso vai ser um método que vai ser chamado, tá? O método é uma função, né, que vai ser chamada do JavaScript, e a gente vai ter aqui esse método, né, que é o método que vai ser ou um get ou um post, tá? Que basicamente aqui a gente já vai estar falando sobre requisições web, que não é necessariamente o que a gente quer falar agora, tá? Mas também nós temos aqui várias coisas que vêm junto com os formulários, como por exemplo, os vários tipos de inputs que a gente tem, né? Como por exemplo, input de texto, que aqui é texto, né? Para você, sei lá, colocar um e-mail, alguma coisa desse tipo, um comentário, né? Também tem vários outros tipos de inputs, tá? Input é o que não falta. Tem, por exemplo, um input de cor, né? Não salvei. Input de cor, que você clica, você seleciona a corzinha lá. Tem input, input de data, input de e-mail, que aqui já é específico lá para o e-mail, que ele vai verificar, vai vir com validação. Tá? Input de arquivo, né, que você coloca e você pode adicionar um arquivo do seu computador. Né? Existe inputs, checkbox, que lá, coisinha para marcar, número, esse aqui vai ser específico, não salvei. Ele vai ser específico para número, tá? Então, tipo, se você quiser colocar um texto, estou tentando colocar aqui um texto, né? Letras, ele deixa eu colocar o E, porque quando você coloca, por exemplo, 1 E20, 1 E10, você está falando que é 1 elevado a 10, tá? Mas tirando a letra E, que não tem nenhum significado matemático, não vai aparecer nada, tá? Então, é isso. Existem vários tipos aqui de inputs, inclusive tem input hidden, né, que ele pode ser utilizado para ele é escondido, né? Então, coisas, por exemplo, um botão de enter, alguma coisa assim, você pode colocar ali, né? Apesar de ter o submit aqui também, que faz a mesma coisa. Então, nós temos aqui vários tipos de inputs, tá? Que, bom, não entra aqui pra gente falar sobre isso agora, mas basicamente é isso, tá? Calma aí. Uma coisa muito importante que eu ia deixando de falar, que são, né, as divs, né? Div é uma tag específica que tanto a tag div quanto o span, quanto a tag header, que é cabeçalho, quanto a tag nave, quanto a tag main, a tag article, a tag section, a tag footer, todas essas tags, elas não têm um significado, uma coisa tão visual assim para que joga na tua cara, tá? Porém, elas têm um significado semântico, tá? Então, por exemplo, no header, normalmente nós colocamos o cabeçalho, tá? Então, quando você abre um site, por exemplo, quando você vê aqui essa parte aqui de cima, normalmente o header vai ser tudo isso aqui vai estar dentro do header.
né? Então esse aqui vai ser o container header, vai armazenar todo esse cabeçalho, né? Da mesma forma que o nav vai armazenar toda a listinha aqui, a barrinha de navegação. Da mesma forma que o footer vai armazenar todo o rodapé, né? O main vai armazenar todo o conteúdo principal da página, né? Aí tem o section, que pode estar aqui do lado, o article, que pode ser artigos. Então, tipo assim, é uma questão isso aqui é uma questão mais semântica, tá? É uma coisa assim que não é obrigatório, tá? Tipo assim, não é obrigatório você usar isso. Você poderia usar div para tudo, né? Armazenar lá dentro tudo, ou qualquer outra tag. No entanto, o navegador ele vai em ferramentas de otimização, né, de SEO, né, de busca, para melhorar o ranqueamento da tua página dentro da internet. É legal você utilizar esses tipos de estruturas, né, de tags aqui, porque quando os browsers forem ler a tua página, eles vão ler de uma forma mais otimizada, tá? Então é legal, tá? Além de que, né, as tags semânticas em si, né, não só necessariamente as tags semânticas, tá? Mas, por exemplo, a tag semântica, ela é muito utilizada como um container. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, um P, tá? E sei lá, um link. Será que eu ainda estou com coisa? Tô. Então, por exemplo, eu tenho essas duas aí, né? Aqui no site, ó, não vai ter, é como se eu tivesse utilizado sem a div lá, né? No entanto, eu posso adicionar uma class aqui, né? Por exemplo, sei lá, card, vai. E aí eu consigo, no CSS, que não é necessariamente o que eu deveria falar agora, mas no CSS eu consigo estilizar a classe. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu botei class aqui, né? Na classe card ali, que eu criei, eu posso estilizar ela e colocar o background como vermelho, por exemplo, 00FFF. E aí o background de todo aquilo lá que está dentro da div vai ficar vermelho. Então ele entende aquilo como se fosse uma coisa só, tá? É um container. Ele vai armazenar aquilo ali. Então você consegue utilizar as divs para fazer isso, por exemplo, né? Para estilização, principalmente, tá? E aí existem várias coisinhas aqui que a gente não falou, né? Como por exemplo essa margenzinha aparecendo aqui, né? Que a gente consegue resolver isso daí. Mas isso daí já é coisa de CSS, tá? Mas não era nem a intenção começar a falar sobre isso aqui. Outra coisa também, esses atributos aqui, ó, atributo class e o atributo ID, eles são atributos que por exemplo, o ID, normalmente nós colocamos ele como sendo único. Então, a única tag que vai ter esse ID TikTok Card vai ser essa div aqui. Tá? Não é para me colocar esse ID em nenhuma outra. É uma convenção, tá? Porque, né, identificador, né? Normalmente isso aqui que eu posso fazer no caso. Eu posso fazer? Posso. Não, nada me impede. Só que não é legal, tá? Então, a classe, é legal que a gente pode colocar a classe, a mesma classe em vários, até inclusive é assim que a gente utiliza a classe, né? Tudo que for a mesma coisa e que tiver a mesma estilização, a gente bota a mesma classe em tudo, em todos esses, né? Que são iguais. E no span, quer dizer, no span não, no ID, cada uma das tags vai ter o seu ID específico, tá? Não necessariamente você precisa colocar isso aqui em todos, tá? Tá vendo aqui que nem tem. Mas quando for necessário você coloca e você coloca diferente, tá? E esses atributos eles podem ser utilizados, por exemplo, no JavaScript e no CSS. No CSS eu já te mostrei ali que você utilizava a classe lá para determinar quem era que você queria estilizar, né? E no JavaScript você também pode utilizar para, por exemplo, pegar essa tag e modificar ela, manipular essa informação, né? É assim que a gente faz a questão de, tipo, o JavaScript, ele transformar o teu site em algo dinâmico. É justamente isso, tá? Ele consegue pegar essa tag aqui e manipular ela de alguma forma, como for desejado, tá?
Só que, né, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre HTML, então nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas você já vai sabendo que ID e class são atributos que tem toda classe, tá? Então toda classe você consegue colocar eles e eles vão servir basicamente para como referência, tá? Então esse ID referencia essa div, né? Essa classe aqui referencia essas duas tags aqui, entendeu? Então, normalmente nós utilizamos a classe para referenciar uma classe, né? Um conjunto de coisas, e o ID para identificar uma tag específica. Tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar aqui para vocês, né? Se sobrou alguma dúvida, se você gosta de desenvolvimento web e quer ver mais vídeos sobre isso, né, quer que eu aprofunde um pouco sobre HTML, faça projetos aqui para vocês, deixa aí nos comentários, né? Deixa a tua dica nos comentários e tchau!